Bora lá, galera. Questão número 10, contabilidade de custos, Cefaz MT FGV 2023, né? Aqui uma questão trazendo já um tema chamado controle de custo, né? Então vamos lá. O que essa questão diz para a gente? Ela diz o seguinte: assinale a opção que indica uma diferença entre o custo padrão ideal e o custo padrão corrente em uma sociedade empresária. Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, o que é custo padrão? Diferentemente do que a gente pode pensar, custo padrão, né? Isso daqui, ó, vou até pegar um marca-texto para ficar mais claro, né? Ó, custo padrão, ele não é um método de custeio. Então, vou colocar aqui, ó, método de custeio. O custo padrão, ele não é um método de custeio. Então, vamos riscar aqui de vermelho, para ficar bem claro, né? Já para a gente começar a diferenciar. Ele não é, ó, não é um método de custeio, beleza? O que é o custo padrão, então? O custo padrão, ele nada mais é, vou colocar aqui de caneta preta para diferenciar, do que uma técnica ou método também, a gente pode chamar de método, né? Ou método, né? A gente pode usar essa palavra, não é errado, de controle de custos. Então, quando eu estou falando de custo padrão, eu estou falando de controle de custos, beleza? Tá, e basicamente o que é o custo padrão? Eu estabeleço uma meta na qual a minha empresa busca trabalhar para que o meu custo esteja sempre dentro de um valor ideal, né? O custo padrão ele subdivide, né, já usando a palavra ideal aqui para continuar a explanação, em três tipos. Eu tenho custo padrão ideal, né, que é aquele custo que, como o nome indica, ele tenta atingir a perfeição, né? Então imagina uma empresa funcionando a 100% da sua capacidade, né? Funcionando ali com o mínimo de ineficiência possível, né? Nenhum funcionário ali fica doente, não há, por exemplo, queda de energia, problema nos sistemas, enfim. Esse é o custo ideal, é o que a empresa busca atingir, né? Então vamos até colocar aqui para ficar claro, ó, ideal. Ideal. Ele aqui, ele é 100% ou quase 100%, né? Vou colocar aqui aproximadamente 100% de eficiência. Claro que eu estou falando aqui de forma bem resumida, né? Claro que tem alguns outros detalhes aqui do custo padrão ideal, mas para a gente gravar, pensa num custo que é aproximadamente 100% de eficiência, quase não há falha. Tá, vamos lá. Esse custo padrão, por ele ser tão difícil de ser atingido, ele é sempre relacionado ao longo prazo. Beleza? Esse é o primeiro tipo de custo padrão que a gente tem. Vamos lá, o que mais que a gente tem? A gente tem um segundo tipo de custo padrão. O que é esse segundo tipo de custo padrão? Ele é o custo padrão corrente. Ou seja, né, como o próprio nome indica, ele é um custo padrão que a empresa costuma atingir. Né? Lógico, sempre buscando a maximização de sua eficiência. Né? Só que ele não é tão próximo de um custo perfeito como o custo ideal. Por conta disso, ele é considerado um custo opa, já ia escrever no longo prazo aqui, de médio prazo. Beleza, pessoal? E a gente tem um custo padrão chamado de custo padrão estimado. Tá, vamos lá. O que é o custo padrão estimado? Como o nome indica, eu pego o histórico de custos, né, histórico, e faço alguns ajustes. Né? Vou escrever melhor aqui, histórico, beleza. E faço alguns ajustes para estimar esse custo para os próximos períodos, beleza? Basicamente aqui a gente tem a ideia central do controle de custos através do custo padrão, beleza? O que é o custo padrão? É um método de controle de custos. E quais os tipos de custo padrão que a gente tem? O custo ideal, né, que é 100% de eficiência a longo prazo, o custo corrente, que é aquele que eu costumo atingir na minha empresa, e o custo estimado, beleza? Agora a gente vai para as alternativas para tentar encontrar qual que é a alternativa verdadeira. Então vamos lá. Alternativa A, né? O ideal representa uma meta de curto prazo. Opa, curto prazo? Errado, né?
Aqui não é uma meta de curto nem de médio prazo, né? Como ele está dizendo aqui. E o corrente, uma de longo prazo. Errado, né? Errado, essa questão está errada. O ideal é aquele que a sociedade empresária deveria alcançar, e o corrente é o que deverá obter de fato, né? De fato obter. Bom, o custo ideal não é aquele que ela deveria alcançar, né? Porque, claro, é uma busca da empresa alcançar o custo ideal. Só que o custo ideal ele é tido como quase impossível, sabe? Imagina um custo muito próximo à perfeição. E é praticamente possível que uma empresa funcione próximo à perfeição, né? Mas ele é uma, digamos, aquela ideia de você mirar na Lua, né, para atingir um pouquinho antes da Lua, é mais ou menos isso. Então não é que necessariamente ele deverá alcançar. E o corrente, ele é aquilo que está ocorrendo de fato, beleza? Se ele falasse que aqui é o estimado, opa, aí faria sentido até dizer que é aquilo que deve alcançar, porque o estimado é isso, eu pego o histórico, né, que é parte do corrente, e eu vou estimar ele para o futuro. Então essa alternativa aqui também está errada. Vou colocar F de falso, F de falso. Letra C. O ideal utiliza aspectos teóricos e práticos na produção, e o corrente só leva em conta os práticos. Bom, o ideal, ele utiliza os aspectos teóricos e práticos, né? Mas o corrente ele também utiliza os aspectos teóricos e práticos, né? Então, assim, não dá para eu afirmar que o ideal utiliza os teóricos e práticos na produção e o corrente só leva em consideração os práticos, beleza? Isso aqui está errado. Então, mais uma alternativa errada, falso. Letra D. O ideal é mais elaborado e estudado, e o corrente parte da hipótese de que a média do passado é um número válido para o período. Esse conceito de média do passado sendo um número válido para um próximo período, ele é o do custo estimado, né? Eu pego o passado para estimar os próximos períodos, beleza? O ideal ele é mais elaborado e estudado, beleza, o ideal realmente ele é mais elaborado, ele é mais estudado, né? Mas o corrente ele também tem estudo, tem elaboração, né, para se determinar ali qual que é o custo padrão corrente, beleza? Então essa alternativa está errada porque ó, isso aqui ó, é o conceito de estimado, tá bom? Então, falso. Letra E. O ideal leva em consideração os melhores fatores de produção, perfeita alternativa até aqui, que a sociedade empresária deveria ter. Ótimo. E o corrente leva em conta os fatores de produção que a sociedade empresária tem à sua disposição ou pode obter no período. Perfeito, né? Que correta essa questão. Basicamente é isso. O ideal considera os melhores fatores de produção que a sociedade deveria ter, né? Que ela deveria conseguir atingir. E o corrente leva em consideração os fatores que ela de fato tem e aquilo que ela pode obter num determinado período. Beleza, pessoal? Um abraço.